agora que eu sei o que é concordância rígida, atrativa e ideológica, vamos treinar para ver se ficou claro. O que eu quero aqui? Identificar a concordância rígida e atrativa. Lembre-se, rígida é o que está escrito que manda. Atrativa, o sujeito tem que ser composto, tem que estar depois do verbo e vai concordar com o elemento mais próximo. Não tem como confundir. Vamos ver. Pedro e Paulo são irmãos. São está na terceira pessoa do plural por causa do tio. Se eu falar eles são irmãos, sumiu o verdadeiro sujeito, que é Pedro e Paulo. Sujeito composto, mas ele está antes do verbo. Então a concordância é exatamente o que está escrito. Sujeito composto indica a terceira do plural e o verbo fez a concordância rígida. São. Pode falar eram, foram, não importa. Mas tem que ser terceira do plural. Por isso a concordância é rígida. Agora, entrou na sala o aluno e a professora. O verbo é entrar. Aqui eu estou colocando entrou. Entrou é ele, que ninguém vai falar eu entrou. Se eu falar ele entrou na sala, o aluno e a professora, está errado. Por quê? Porque duas pessoas entraram, o aluno e a professora. Isso aqui é um sujeito composto. Mas ele está onde? Depois do verbo. Se eu puser antes do verbo, nós vamos fazer a concordância rígida. O aluno e a professora entraram na sala. Sempre plural. Mas, como eu coloquei o sujeito composto depois do verbo, eu tenho a opção de fazer a concordância atrativa. E a concordância atrativa é qual o elemento mais próximo do sujeito que está mais próximo do verbo. Então, esse é o sujeito composto, o aluno e a professora. Quem é que está mais perto do verbo? Entrou. Então, eu vou falar entrou o aluno e a professora. Se eu mudar a posição, a aluna e a professora e o aluno, vai continuar no singular. Por quê? Porque quando eu fizer sujeito composto depois do verbo, eu posso usar a concordância rígida, concordando com tudo, ou posso fazer a concordância atrativa, concordando com o elemento mais próximo. Então, se eu quiser a rígida, eu vou falar entraram na sala o aluno e a professora. Acabou. É rígida. Agora, o aluno entrou e a professora também entrou. O que eu fiz? Peguei o sujeito composto, mas só concordei com o elemento mais próximo. Tá bem claro, né, gente? Por isso se chama concordância atrativa. E aqui eu estou explicando. Elemento mais próximo, quem é? O aluno, terceira do singular. E entrou, terceira do singular. Agora, Ana e Júlia passearam bastante. De quem que eu estou falando? Quem que passeou? Ana e Júlia, sujeito composto. Ele está antes ou depois do verbo? Está antes. Então, eu só tenho uma opção, plural. Ana e Júlia passearam bastante. O que eu fiz agora? Fiz um outro sujeito, mas com o sujeito composto depois do verbo. Quem é que passeou? As filhas e a mãe. O que aconteceu aqui? Eu posso falar as filhas e a mãe passearam muito, mas aqui o que eu quis foi fazer a concordância com as filhas. Mas de qualquer maneira, concordando com o mais próximo ou com os dois, vai ser o quê? Plural. Por quê? O elemento mais próximo, as filhas, está no plural, por isso o verbo ficou no plural. Se eu pensei na rígida, vai ser plural do mesmo jeito. Mas o que interessa é saber que existe a possibilidade da concordância atrativa. Encontrou o pai e o filho os produtos ideais. Quer dizer, que quem encontrou foi o pai e o filho encontraram os produtos ideais. Se eu fizer a concordância rígida, levando o sujeito composto para antes do verbo. Como o sujeito composto está depois do verbo, eu tenho a opção de concordar com o elemento mais próximo. O pai encontrou e o filho também encontrou. Então, toda vez que eu concordo com o elemento mais próximo e ele está no singular, o verbo tem que ficar no
singular, porque eu estou fazendo o quê? Concordância rígida. Entendido? Então, aguardem que vem mais exercício.